que acredita 100% na Bíblia e tem outros que estão relativizando. Mas eu creio que nessa noite eu estou falando para aqueles que acreditam 100% na palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Então você vem no lugar certo. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você vem no lugar certo, porque essa é a nossa base de fé e de conduta, é o livro sagrado da palavra de Deus. Porém, tem outras pessoas que se relacionam com a Bíblia de alguns modos que eu quero mencionar aqui. Alguns se relacionam com a Bíblia de forma histórica. A Bíblia é um livro histórico. Jesus se tornou um personagem da história. Então, ele acredita na Bíblia meramente como um conteúdo histórico. Outros se relacionam com a Bíblia politicamente. Ele olha para a Bíblia e ele consegue... a relação que ele tem com a Bíblia é uma relação política. Outros se relacionam com a Bíblia sociologicamente e defendem até por aí que a Bíblia é um livro socialista e que Jesus é o líder do socialismo. Por quê? Porque de fato a gente vê que as minorias são muito bem defendidas por Jesus na Bíblia, sim, né? Isso é um mandamento de Deus, a defesa dos fracos, a defesa daqueles que não podem se proteger, sim, é um fato. Mas a Bíblia não pode ser tratada por nós meramente como um livro sociológico, um livro de ajudar o próximo ou repartir. Não, isso faz parte, mas não é um todo. Outros se relacionam com a Bíblia filosoficamente. Ele lê a Bíblia e fala: uau, isso aqui é muito bom para a vida, isso aqui é uma filosofia muito legal. Eu já encontrei pais dizendo: eu estou indo para a igreja porque nós precisamos educar os nossos filhos dentro de uma religião. E eles falam assim: a Bíblia é legal porque ela tem um estilo de vida interessante que trata dos valores morais e éticos. Então por isso que eu estou indo para a igreja, eu estou levando meus filhos para a igreja, porque eles precisam ter esse entendimento. E eles se relacionam com a Bíblia filosoficamente. E um último grupo, que é o mais perigoso, é aqueles que se relacionam com a Bíblia relativamente. E o que é o relativamente? O que é relativizar a palavra de Deus? É você pegar o que Deus disse e dizer assim: será que foi isso mesmo que ele disse? O que é relativizar a Bíblia? É dizer: não é bem assim, não é dessa forma. E eu lembro da primeira relativização que teve na Bíblia, foi lá no Jardim do Éden, quando a serpente apareceu e começou a dialogar com a Eva. E uma das frases, a narrativa daquela serpente foi o seguinte: ela chegou para Eva e falou assim: o que Deus disse? Aí ela falou: Deus disse que não é para comer a fruta. Aí ele pegou e falou assim, a serpente falou: mas será que foi assim mesmo que Deus disse? Será que é dessa maneira mesmo que Deus disse? E aí relativizou a verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus se tornou relativa para muitas pessoas. Mas nós que estamos reunidos aqui nessa noite e já fizemos a nossa primeira declaração de fé, acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus e que no todo a palavra de Deus ela não pode ser adulterada, ela não pode ser arrancada, removida, nada dela. E nós queremos viver nessa palavra. O que nós precisamos estudar de fato é questões culturais dentro da palavra. Por exemplo, hoje a gente tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Novo e o Antigo é a palavra de Deus, tanto um quanto o outro. Porém, nós estamos falando de dispensações diferentes. Então, antigamente, por exemplo, na dispensação da lei, quando uma mulher, por exemplo, ela pega em adultério, ela tinha que ser levada para a praça pública e ser apedrejada. Essas práticas, apesar de estar escrito na Bíblia, elas não estão mais em vigor. Por quê? Porque nós estamos na dispensação da graça de Deus. Mas antigamente era assim que o povo se comportava. Então, é claro que a gente não vai pegar literalmente esse texto e vamos fazer igual. Hoje a gente tem outros meios, né? Hoje tem outras formas de resolver N problemas. Mas mesmo isso estando no Antigo Testamento, tem lições e ensinos preciosos no Antigo Testamento para a igreja hoje.
não é um compêndio doutrinário. A gente não usa mais o Antigo Testamento para estabelecer uma doutrina para a igreja. Então a gente não pega um texto lá do Antigo Testamento e determina ele, dizendo, isso aqui é assim e tal. Mas a gente vive hoje na graça de Deus. Porém, o Antigo Testamento para nós é um livro que tem ensinamentos profundos. Por isso que ele não deve ser arrancado, porque tem muito crente hoje que está com esse pensamento: não, isso é do Antigo Testamento, não, isso é do Antigo Testamento. E dá a impressão que o Antigo Testamento não serve para nada. Dá a impressão que a gente não precisa mais usar o Antigo Testamento, vamos usar só o Novo Testamento a partir de hoje. E não. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho com os pontos que eu quero colocar aqui para a gente pensar um pouco. A Bíblia fala, por exemplo, um fato que aconteceu com um personagem da Bíblia chamado Jonas. Quem conhece o Jonas? O Jonas é conhecido de todos nós, até uma criança conhece a historinha de Jonas, que foi aquele personagem que foi engolido por um grande peixe. E dentro da barriga daquele grande peixe ele passou 3 dias. E quando a gente lê isso na Bíblia, a ciência outras vezes falou que é impossível esse fato ter acontecido, porque não tinha como um ser humano sobreviver dentro da barriga de um peixe por 3 dias nas profundezas do mar. Porém, algum estudioso, para tentar ajudar a Bíblia a se tornar verdade, descobriu que em algum lugar dos continentes existia um homem que foi engolido por um peixe também, uma cachalote, que é um peixe bem grande. Engoliu esse homem ficou em vida dentro da barriga daquele peixe. E aí ele disse: não, isso aconteceu de verdade com alguém, pode ter acontecido com Jonas. E para nós acreditar nisso é muito simples, porque nós partimos do princípio da fé. Agora eu pergunto para você: e se na Bíblia tivesse escrito que ao invés de Jonas ter sido engolido por um grande peixe, tivesse escrito assim, e Jonas foi engolido por um lambari? Quantos aqui iam acreditar? A gente ia ficar, de certo modo, dúvida. Porém, se está na Bíblia, para mim é verdade. Se tivesse escrito que ele foi engolido por um lambari, para mim não precisa fazer sentido, só precisa estar. Por quê? Como eu disse para vocês, eu acredito na Bíblia cegamente. Eu acredito na palavra de Deus. Eu não quero colocar a palavra de Deus em dúvida. Eu não quero colocar a palavra de Deus uma interrogação na palavra. É a mesma coisa você tentar explicar como que Deus fez atravessar o povo, o mar vermelho, e uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, e o povo atravessar a seco. Dá para explicar um negócio desse? Não. Dá para explicar Josué dar 6 voltas na cidade e no 7º dia dar mais 7 voltas, dando um total de 13 voltas na cidade e os muros caírem? Dá para explicar? Não. Então eu já vi gente tentando dar uma ajudinha para a Bíblia parecer verdade, pastor. Um dia falaram assim: multiplicação de pão e peixe. Foi Jesus que fez. Aí apareceu um garotinho lá. O garotinho tinha o quê? Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus mandou trazer o menino colocou à disposição o pão e o peixe, e a Bíblia fala que houve um milagre da multiplicação. Aí alguém explicou assim um dia, não sei se você é desses: não, na verdade, sabe o que aconteceu ali? O que aconteceu ali é que cada um, aquele menino encorajou todo mundo a tirar os pãozinhos que estavam guardados, porque todo mundo tinha um pão guardado, todo mundo tinha um peixe guardado. Aí quando o menino deu o pão e deu o peixe dele, todo mundo pegou e começou a fazer igual, e por isso que se multiplicou. Então essa questão de tentar relativizar a Bíblia, ou tentar dar uma forcinha para a Bíblia parecer verdade. Agora, a Bíblia não precisa parecer verdade. Por quê? Porque só tem um jeito de você caminhar pela palavra de Deus, que é pela fé. Ou você crê, você não é obrigado a crer. Você não é obrigado a crer na Bíblia, mas ou você crê ou você não crê. Ou você acredita ou você não acredita. É uma decisão que você toma, e você tem a liberdade para acreditar ou para não acreditar na palavra de Deus. Mas eu gosto muito desse texto aqui, Hebreus 11:3. Foi para nós, Rafa? Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então olha que interessante, nós acreditamos que pela fé todo esse mundo que nós vivemos foi feito pela palavra de Deus.
Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que produziu tudo isso. Então a ciência defende que é uma explosão que aconteceu. Ela tenta explicar todas as coisas, mas nós que somos da fé, acreditamos que tudo foi formado pela palavra de Deus. E eu lembro de uma vez, disse que tinha um garotinho, e esse garotinho, a mãe dele era crente, e o pai dele não era crente. Então a mãe dele contava a história de Adão e Eva para ele. Olha, Deus pegou e fez lá o ser humano do pó da terra. Pegou lá do pó da terra, fez lá um boneco, soprou nas narinas dele, e aí o fôlego de vida foi dado, e aquele boneco se tornou um ser humano, uma alma vivente. Então a mãe alimentava o filho com essas histórias, e o menino ficava impactado. Puxa, é assim que eu fui criado. Só que quando o menino ia conversar com o pai conversava diferente. Falou: para com isso, o homem veio do macaco. O homem veio do macaco. E aí, na cabeça daquele menino que vivia na mesma família, a mãe falava do criacionismo, o pai falava do evolucionismo. E aí a mãe pediu para Deus: como é que eu ajudo esse menino a entender essa história? E aí o menino veio e falou com a mãe: mãe, o pai falou para mim que a gente veio do macaco. Aí a mãe pegou, usou de muita sabedoria e falou para ele assim: meu filho, não liga para o seu pai não, a família dele é outra coisa. A família dele é outra história. Não liga para o seu pai não. Então é mais ou menos assim, porque não tem como a gente explicar a fé. Colocar um criacionista e um evolucionista para discutir, vai dar em nada. Não vai dar em nada. Por quê? Porque quem tem fé que veio de Adão e Eva, que foi criação de Deus, tem fé que foi criação de Deus. Quem não acredita, acredita que evoluiu de um macaco. Está percebendo como é que funciona a fé? Então, pela fé, como nós vemos aqui em Hebreus, pela fé a gente entende, e é tudo pela fé. Diga assim: é pela fé. É pela fé. Então fé não é razão, fé não se explica. E por isso que nós devemos acreditar na Bíblia. Por isso que a gente deve acreditar na palavra de Deus. Por quê, pastor? Pela fé. Mas quem escreveu a Bíblia, como eu já vi muita gente falar, foi um monte de comedor de arroz e feijão igual eu. E daí é fé. Eu acredito que os comedores de arroz e feijão foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Eu parto desse princípio, e a minha fé, ela não precisa estar firmada em nenhum desses pontos da ciência, da razão, não. É fé. E fé não adianta, é uma coisa pessoal. Mas nós estamos, como eu já falei, para um grupo da fé aqui, amém ou não amém? Amém. Não está diminuindo não, né? Não. Amém. Então a primeira coisa que a gente vai construir o pensamento, a primeira coisa que você precisa acreditar: quem é Jesus? Jesus não é um personagem histórico, e ele não é um personagem que surgiu de 2000 anos para cá. Jesus é Deus, e ele sempre existiu. Sempre existiu. Jesus não surgiu assim: Deus pensou assim, vamos inventar Jesus agora, vamos inventar Jesus, o menininho. Não, Jesus sempre existiu. Qual que é a diferença? É que Jesus não estava encarnado. João capítulo 1, versículo 1 vai mostrar para a gente. Põe para nós, por favor. João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Quando a Bíblia fala no princípio, ela está fazendo uma conexão com Gênesis. Esse no princípio é para você lembrar o livro de Gênesis, lá no começo, o primeiro versículo de Gênesis está falando a mesma coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nesse princípio da criação do céu e da terra, quem é que estava lá? Era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Está falando de Jesus aqui, a deidade de Cristo. Jesus estava com Deus antes de todas as coisas serem feitas. Antes do mundo ser feito, Jesus já era. Ele não surgiu de repente, ele não é um personagem emergente da história. Não, a humanidade está em perigo e eu vou inventar um aí para me enviar. Não, Jesus é a palavra de Deus. E o versículo 2 vai dizer: ele estava com Deus no
No princípio, ele estava com Deus lá no princípio. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Uau! Esse é Jesus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, nada que existe poderia ter existido se não fosse por Jesus. Jesus é Deus. Agora, qual que é a diferença? A Bíblia está falando que Jesus, ele era o que lá no princípio? Ele era o que? A gente leu agora no versículo 1. No princípio ele era o que? A palavra, o verbo. Então Jesus não era físico. Ele era a palavra de Deus. Só que, depois de 2000 anos, que é onde a gente começa a ver, de fato, Jesus encarnado, essa palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus deixou de ser palavra ali abstrata e se torna a carne, na matéria, no corpo humano, vem na forma de um homem, foi um bebê, você já conhece a história. Jesus, homem, e ele caminhou por essa terra 33 anos. Agora, quem aqui já viu Jesus? Quem já viu Jesus aqui? Então eu vou mostrar Jesus para vocês. Olha Jesus aqui, ó. No princípio ele era o quê? A palavra. Então Jesus é a palavra de Deus. A palavra encarnou, caminhou nessa terra, cumpriu a missão, 33 anos, foi para aquela cruz, resgatou a nossa alma do inferno, e essa palavra agora voltou para Deus. O verbo agora deixou a matéria, ganhou um corpo glorificado, e agora ele está assentado à direita de Deus, mas está presente no nosso meio por meio da sua palavra. Então a primeira coisa que você tem que acreditar é que Jesus é a palavra. Então Jesus é a palavra. Se relacionar com Jesus, não é você estar dormindo na tua casa e de repente aparecer um clarão branco dentro do seu quarto e falar com você: filho meu, levanta dessa cama que hoje eu venho falar contigo. E aí o quarto fica todo claro, e aí você tem uma experiência sobrenatural. Pode acontecer? Pode, mas não é isso. Na verdade, se relacionar com Jesus é se relacionar com a sua palavra. Quando você se relaciona com a palavra de Deus, você está se relacionando com Jesus. Nesse exato momento, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos relacionando com o Senhor Jesus por meio da sua palavra. Segundo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, toda. A palavra que nós temos na mão hoje, por providência divina, ela é inspirada por Deus. Então, não deixa ninguém colocar uma interrogação na sua vida, dizendo: um monte de comedor de arroz e feijão, não sei o que. Nós acreditamos, por fé, que um monte de comedor de arroz e feijão, ou de quibe, ou seja o que for, escreveu a Bíblia. Eu sei que a Bíblia não foi escrita por anjo. Não sou ignorante. Eu sei que não foi Deus que desceu lá do céu e escreveu a Bíblia. Mas eu acredito, por meio da fé, que a Bíblia foi inspirada por Deus. Ele inspirou homens para escrever a palavra. Agora, quando isso acontece? Isso acontece pela fé. Você consegue só viver nessa dimensão por fé. Porque se você tentar explicar a Bíblia dentro de uma lógica racional, você vai ficar com dúvida. Porque a Bíblia não se explica. A Bíblia tem muitas coisas que estão escritas nela que vai ficar para nós sem uma interrogação, porque não dá para você explicar. Tenta explicar para mim como que um cara estava morto 3 dias. 4 dias, Lázaro. 4, não, pastor? 4 dias. Cheirando mal já, porque aí o comentário está cheirando mal. E Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Como é que aquela carne que estava em estado de putrefação já volta ao normal? O cara tenta explicar uma coisa dessa para mim dentro de uma lógica racional. Não tem como.
Não faz sentido. Então a Bíblia não faz sentido mesmo. É por fé que a gente caminha nessa palavra. Então ela fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, para que a Bíblia está no nosso poder? Por que a Bíblia veio para nós? Por que nós temos acesso à palavra de Deus? Essa palavra, ela vai fazer algumas coisas com a gente. Ela vai fazer, volta lá no 16 já. Ela é útil para o ensino, para me ensinar. Ela é útil para me repreender. Ela é útil para me corrigir. E ela é útil para me instruir. Essa é a palavra de Deus. Para que tudo isso? Para que eu seja, olha lá, 17. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é que produz tudo isso na gente. A palavra de Deus que transforma a nossa vida. E terceiro, a Bíblia toda foi escrita para o nosso ensino. A Bíblia toda, não é só o Novo Testamento, não é só o Antigo Testamento, é a Bíblia toda. Foi escrita para o nosso ensino. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para produzir em nós esperança, a gente aprender com todas as histórias da Bíblia, com as histórias boas e com as histórias ruins. É por isso que a Bíblia não esconde nada para debaixo do tapete. A Bíblia fala: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas também a Bíblia mostra que Davi um dia não foi para a guerra, saiu na sacada, viu a mulher tomando banho e dormiu com aquela mulher. E aí a gente olha para a vida de Davi e fala: um homem segundo o coração de Deus. Mas essa atitude dele não foi legal. E ele se deu muito mal por causa dessa atitude. E eu não vou embarcar nessa não. E eu não vou me comportar como Davi não, porque Davi se deu mal. A Bíblia é um livro de sabedoria. E é para o nosso ensino. A gente precisa aprender. A gente se relaciona com a palavra de Deus para aprender a viver na plenitude do que Deus tem para cada um de nós. Então hoje, nós estamos aqui pregando hoje sobre a palavra de Deus. Nosso tema aqui hoje é falar da palavra, da importância da palavra, da força da palavra, do poder da palavra. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. O que vai transformar a sua vida não é nem um show gospel aqui e nem uma pirotecnia. Não preciso fazer nada, nem enfeitar nada aqui para você ser transformado. Só o simples fato da gente abrir a Bíblia e falar da Bíblia, a Bíblia por si só é suficiente para produzir transformação em nós. Sabia disso? É que às vezes a gente quer criar um cenário, mas a gente não precisa ficar enfeitando demais o pavão. Só o fato de abrir a Bíblia e falar da Bíblia vai produzir em você a transformação. Porque a palavra por si só tem poder. Só a palavra tem poder. Não é o pastor. Eu não preciso pegar e falar assim: faz uma fila aqui agora que eu vou passar o paletó. Aí eu passo o paletó para você cair. Vem aqui agora que eu vou lambuzar você com óleo. Aí você vem aqui, eu ponho a mão com óleo, que eu vou ungir vocês. Não. O que vai produzir transformação em você é a pregação da palavra de Deus. A gente faz aqui um encontro com Deus. Quem aqui já participou do encontro com Deus? Algumas pessoas já, outros não. O encontro com Deus é um retiro, a gente faz, fica 3 dias lá, tudo. Mas uma coisa interessante que tem no encontro: o ambiente é um ambiente muito emocional, né, porque mexe com as emoções. É um ambiente espiritual e é um ambiente que acontece assim, coisas que realmente assim são transcendentais, acontece mesmo. Pessoas são tremendamente encharcadas e impactadas pela palavra de Deus. Porém, um dia eu fiquei pensando: por que essas coisas acontecem no encontro e não acontecem no culto comum?
Por que essas coisas acontecem no encontro com Deus, mas não acontecem no culto de domingo? E eu cheguei a uma conclusão. É porque no encontro nós estamos imersos na palavra de Deus. Mas uma imersão muito forte. Então, encontra a palavra de Deus 3 dias, o povo sentado sendo ministrado, sentado sendo ministrado, sentado sendo ministrado. Então, não é o pastor que é mais ungido, não é os líderes que jejuaram, que oraram, não, é a palavra de Deus trabalhando no meio do povo. E essa palavra trabalhando no nosso meio, ela produz o seu resultado. Ela produz o resultado por si só. Então não precisa ficar aqui enfeitando, não. E por incrível que pareça, meus amigos, eu tenho ouvido alguns feedbacks de pessoas, e as pessoas falam: poxa, pastor, aí é legal a igreja lá porque prega a Bíblia. Aí eu fico pensando: prega a Bíblia na igreja? Ela achou legal a igreja porque prega a Bíblia? Mas está esquisito, porque qual que é o papel da igreja? Pregar a Bíblia mesmo. É óbvio. Até brinquei aqui no Tadel na semana passada. Quem já viu na internet um rapaz que ele ficou muito famoso porque ele ganhou muito dinheiro na internet, ficou bem famoso, sem falar nada. Ele pega uma coisa óbvia e ele faz assim com a mão assim, ó. Quem já viu esse cara? Quem já viu? Todo mundo aqui, a maioria já viu. Então o que ele faz? Ele pega um negócio que é bem óbvio, e aí a pessoa está lá tentando inventar um copo. Aí ela pega água, põe aí ele pega e faz um vídeo, põe água, aí faz assim. É simples, poxa. Então a mesma coisa, a pregação da palavra de Deus é uma coisa que deve ser pregada na igreja. A igreja não precisa mais do que pregar a palavra de Deus. Só isso. É só pregar a Bíblia que o ambiente de transformação está sendo construído por causa da pregação da palavra. Então não é a minha eloquência que vai mudar você, não é a minha postura, não é a minha camisa florida. Não é nada disso que vai mudar você. O que vai mudar você é a pregação da palavra de Deus. Se exponha ao ambiente da pregação da palavra e você vai ver o impacto que essa palavra pode produzir na sua vida. Eu sei que se eu desse o microfone agora para muitos de vocês, cada um aqui ia ter uma história mais bonita que a outra de conversão, porque a nossa conversão foi muito bonita, não foi? A minha conversão, por exemplo, eu me converti, eu tinha 17 anos de idade. E eu vim de um ambiente, hoje eu tenho 18, a minha esposa não concordou. Mas, hoje não, vou brincando, vou fazer 40 anos esse mês agora, de novembro. Então, assim, eu me converti, eu tinha 17 anos. E antes de eu me converter, eu vim de um ambiente, e eu fui envolvido com a criminalidade. Eu quase não falo isso na igreja. Tem gente até que vai assustar com o que eu falo, porque eu não sinto orgulho de falar isso, eu sinto vergonha, mas para glorificar o nome de Deus eu não vou falar. Então eu vim nesse ambiente, eu me envolvi com droga, me envolvi com crime, e eu já estava realmente assim, eu tenho certeza que eu ia morrer, eu não estaria aqui hoje, eu ia morrer. Eu tinha já tomado um tiro, eu tomei um tiro aqui na minha perna, entrou de um lado, saiu do outro, foi uma coisa assim terrível que eu passei na minha vida. E eu não gostava de crente. Crente que ia falar para mim da palavra de Deus, e eu ridicularizava, e eu dizia: sai para lá, não quero. Eu tinha uma aversão à igreja, eu tinha aversão a crente. Eu achava que o pastor era pilantra, que queria roubar o dinheiro do povo. Essa é a minha mentalidade. E para você ter uma ideia, eu lembro que lá onde eu morava, tinha uma igreja que era a Igreja Universal. Na época a Igreja Universal ela foi muito rotulada, né, como uma igreja que pega dinheiro e tal. E eles têm um trabalho que eles fazem uma vez por ano, que é a Fogueira Santa. E nessa Fogueira Santa as pessoas levam muitas quantias de dinheiro, porque eles trabalham na fé da pessoa e tal. E é o problema de quem pratica lá. Então eles trabalham nisso e as pessoas levam muita quantia de dinheiro. E eu lembro que nós estávamos planejando em roubar a Igreja Universal nesse dia. Para você ter uma ideia da admiração que eu tinha por igreja. Então, a gente estava planejando, assim, nesse dia a gente vai roubar a igreja, porque é o dia que vai entrar o dinheiro lá e a gente vai fazer um assalto na igreja. Não fizemos, graças a Deus, mas para você ver o respeito que eu tinha pela igreja. E hoje eu sou um pastor, estou pregando a palavra, fui transformado, estou sendo transformado pela palavra de Deus, e isso é resultado do quê? É a palavra de Deus transformando a minha vida, porque ela tem um poder, querido, inimaginável. A palavra de Deus tem um poder impressionante.
Tudo que nós temos que fazer é amar essa palavra e nos submeter a essa palavra, porque ela tem poder de mudar a nossa vida. Eu vi alguém dizendo o seguinte, gente, a importância da palavra de Deus é tão grande na vida do ser humano. E eu vi uma pastora falando um negócio interessante. Ela falou assim: eu admiro os ateus. Ela falou: eu admiro os ateus. Eu falei: o que essa mulher vai falar? Ela falou: meus parabéns a todos os ateus, porque eu não sei como vocês conseguem passar pelas adversidades sem recorrer a Deus. Não sei. E ela falou, fez muito sentido. Fez muito sentido o que ela falou. Porque eu fico pensando, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse a palavra de Deus para produzir em mim consolo, para produzir em mim esperança, tranquilidade, se não fosse a palavra de Deus, o que seria de mim? O que seria da minha vida se não fosse a palavra do Senhor? E os ateus, pastor Luto, eles conseguem passar por tudo isso sem acreditar que existe um Deus. Não sei como é que eles passam, não sei se de fato eles estão firmes emocionalmente, psicologicamente, eu não sei, mas eles não têm a quem recorrer. A gente está doente, a gente lembra de Deus. A gente tem uma adversidade passando, a gente, oh meu Deus, me ajuda. Não é assim que a gente faz? A gente está com problema no nosso casamento, a gente olha para Deus: Senhor, guarda, muda minha esposa, muda meu filho, muda meu marido. A gente tem que recorrer. Mas e quem não tem? Então nós precisamos da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não tem como a gente viver, gente. Essa é a palavra. Jesus está aqui, na palavra. Amém. Ah, não, às vezes a gente tem a síndrome de Naamã. Naamã era aquele capitão lá de 2 Reis, se não me engano, 2 Reis capítulo 5. Um cara leproso, cheio de doença no corpo. E a menininha que estava lá na casa dele falou: vai lá em Samaria, tem um profeta lá. Ele chega na casa do profeta, bate lá na casa do profeta, o profeta nem desce para atender ele, fala para ele: vai lá no Rio Jordão e toma um banho. Ele ficou indignado, porque ele falou: eu achei que ele ia vir, queria pôr a mão na minha cabeça, queria pôr a mão na minha lepra, queria ungir eu com óleo, queria passar o paletó, queria fazer alguma coisa, mas ele só está mandando eu tomar banho. E fazendo uma analogia bíblica, né? um simbolismo bíblico, tomar banho representa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a água que limpa a gente. Vai para a palavra, se relaciona com a palavra, sabe? Coma da palavra, deixa a sua vida imersa nessa palavra. Às vezes, se eu perguntar aqui quem ama a palavra de Deus, eu sei que todos nós aqui vamos gritar em um alto e bom som: eu amo a palavra de Deus. Mas a pergunta é: a gente ama mesmo a palavra de Deus? A gente ama mesmo a palavra de Deus? A Bíblia que você tem na sua casa, ela é aberta com frequência, ou ela já virou aeroporto de mosquito? Eu lembro que antigamente as pessoas tinham uma Bíblia na casa e elas abriam lá num determinado salmo. E aí quando você ia folhear aquela Bíblia, a página que estava no salmo estava velha, amarela. Mas quando você ia folhear as outras páginas da Bíblia, estava novinha, estava até colada as folhas. Por quê? Porque ela apenas virou um enfeite na casa. A Bíblia é um enfeite ou ela é a palavra de Deus? Porque se nós estamos falando juntos aqui e mostrando para vocês pela Bíblia que a Bíblia é a palavra, que a Bíblia é Jesus, como a gente está tratando a nossa Bíblia? Como a gente está tratando a palavra de Deus? Como a gente se relaciona com essa palavra? Qual é o valor que a gente dá para essa palavra? Qual é o lugar que essa palavra ocupa na minha vida e na sua vida? É importante a gente pensar dessa forma. Eu gosto muito de um salmo da Bíblia. E esse salmo eu quero ler alguns versículos, porque ele exalta a palavra de Deus. É um salmo que coloca a palavra de Deus lá no pedestal. Qual é esse salmo, pastor? 119. É o maior salmo da Bíblia, com 176 versículos. E esse salmo, ele destaca a palavra de Deus. O salmista, ninguém sabe nem quem escreveu esse salmo. Uns acham que foi Davi, outros acham que foi Daniel, outros acham que foi Esdras. Mas não importa quem escreveu. O importante é que quem escreveu ama a palavra. Ele está querendo passar essa paixão para a gente. E olha o relacionamento que esse homem, eu vou ler alguns versículos, mas é o salmo inteiro exalta a palavra.
O salmo inteiro destaca a palavra. O salmo inteiro mostra o valor da palavra de Deus. Versículo 1 desse salmo. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra. Que vivem conforme a lei do Senhor. Versículo 2. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Porque esse relacionamento com a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro morto. Quem aqui já leu um livro muito bom? Um livro muito bom, levanta a mão quem já leu um livro muito bom. O interessante desse livro muito bom que você leu, é que você leu ele, mas você encostou ele. Ninguém fica lendo um livro bom todo dia. Ele foi um livro bom, mas você encostou ele lá. Agora a Bíblia não. Tenta explicar para mim. A Bíblia, que já foi o livro mais perseguido. Pode olhar nos anais da história. Ela já foi o livro mais perseguido. Já tentaram destruir a Bíblia. Já queimaram a Bíblia. Aquele filme O Livro de Eli mostra isso para a gente. Já tentaram destruir a Bíblia, já tentaram acabar com a Bíblia, já tentaram fazer um monte de coisa com a Bíblia. Mas ainda assim, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. E é o livro mais vendido do mundo. A palavra de Deus. E ele fala assim, olha, felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Ele está falando assim, como são felizes, ou seja, ele está dizendo assim, eu me sinto feliz, e toda pessoa que está vivendo como eu, certamente também se sente feliz. Como são felizes aqueles que obedecem os teus mandamentos e buscam. Continua. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. 3, ou versículo 4. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Esse homem está exaltando a Bíblia. Leia na sua cara inteira o Salmo 119. Ele está exaltando a Bíblia. Esse personagem está exaltando a Bíblia. Ele está exaltando a palavra de Deus. Ele está dizendo assim, olha, esses preceitos, eles foram ordenados, eles foram escritos para que eles sejam fielmente obedecidos. Então continua. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Porque ele está vendo tanta perfeição na lei de Deus, que ele fala, mas quem dera os meus caminhos fossem firmados nessa palavra. Continua. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Porque quem dá crédito à palavra de Deus, ele não vai se decepcionar, gente. O que é uma decepção? Decepção é você confiar. Vou dar um exemplo de decepção. Eu confio na pastora Vânia. E de repente a pastora Vânia trai minha confiança. E isso vai gerar em mim uma decepção. Quando a confiança é quebrada, a gente se decepciona, não é assim que acontece? Mas quando a gente se relaciona com a Bíblia, está dizendo que você não vai ser decepcionado. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Ele não pode mentir, não é porque ele não quer mentir para você, é porque na essência dele não existe mentira, porque ele é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Continua, por favor. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Agora, hoje eu fiz uma leitura diferente no culto da manhã. Vamos ler de trás para frente. Olha só. Começa daqui, ó. Quando aprender as tuas justas ordenanças, eu te louvarei de coração sincero. Quando que eu consigo louvar a Deus de coração sincero? Quando eu me relaciono com a palavra. Quando eu aprendo da palavra. Então, quando eu aprendo a palavra, eu posso adorar a Deus de coração sincero. Eu posso, por quê? Porque a palavra de Deus me norteia para aquilo que eu devo falar com Deus, como eu devo falar com Deus. Continua, por favor, versículo 8. Obedecerei os teus decretos e nunca me abandones. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Continua. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Eu gosto muito dessa pergunta. Porque a igreja, por muito tempo, pastor Guto, o que ela fez? A igreja criou mecanismos. Então, qual que acontecia? Muito tempo, eu sempre ouvi isso, eu acho que alguns irmãos aqui vão lembrar disso. Chegava a época do carnaval. O que a igreja ficava louca para fazer com os jovens? Mandar os jovens para o retiro, era assim ou não era?
Retiro de carnaval, porque a gente tem que tirar os jovens do mundo, porque senão eles vão tudo pro carnaval. Está errado. Porque a gente começa a criar mecanismos de cadeado para trancar o jovem. Vamos trancar o jovem no pecado. Não, está errado. É ao contrário que a gente tem que fazer. A gente tem que ministrar a palavra, e essa palavra é que vai ser suficiente para manter puro o caminho desse jovem. Então não precisa inventar. Lá tem culto de jovem? Tem. Aqui nós todos sabemos que tem um culto de jovem. Mas o que é o culto de jovem? O culto de jovem é sentar aqui e ouvir a Bíblia. A gente não está aqui, vamos fazer hoje aqui, isso, aquilo, outro com o jovem, não sei o que. Porque não é essas coisas que vai transformar a vida de um jovem. O texto está dizendo para nós, como que o jovem pode ser transformado? Como ele pode manter pura a sua conduta? Como? De um jeito só. Observando a palavra de Deus. Então, o que eu tenho que dar para o jovem? Palavra de Deus. O que o jovem precisa? O jovem não precisa de palavra. O jovem precisa de festa disso, festa daquilo, de não sei o que, de comunhão. O jovem precisa de palavra. Se o jovem estiver exposto à palavra, porque, pastor Guto, lembra algo interessante, porque se essa fosse uma verdade, os retiros salvassem o jovem de alguma coisa, a gente não tinha os jovens se perdendo. Porque quantos jovens foram para o retiro e depois foi para a balada? Quantos jovens foram para o retiro e depois foi? Nada contra fazer retiro, tem que fazer, é legal, mas não com essa expectativa. Não, vamos colocar os jovens tudo dentro de uma chácara fechada, com piscina, com tudo, e aí, pasmem, senhores e senhoras. Os jovens, eu conheço jovem que foi para o retiro e engravidou moça dentro do retiro. Ele engravidou a menina, não foi lá na festa do carnaval, ele engravidou a menina dentro do retiro. Está percebendo que não é a pirotecnia? O que a gente precisa de Bíblia? A gente precisa da palavra de Deus. O próprio Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É disso que a gente precisa. A gente precisa de Bíblia. Nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. E essa palavra vai produzir a transformação devida em nossas vidas. Continua, por favor. Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Essa oração aqui, essa parte dessa oração parece uma oração aflita. Porque é alguém que está vivendo um conflito e um confronto dentro dele. Não é fácil, é uma vida de renúncia. Servir a Deus é uma renúncia. Então, a impressão que eu tenho quando leio esse texto é que ele quer amar Deus, é que ele quer amar a palavra de Deus. E ele está dizendo, Deus, mas não me permita me desviar disso não. Não permita eu me desviar da tua palavra. Não permita eu andar fora dessa palavra. E aí a solução mais poderosa entra agora. Próximo versículo. Guardei no coração o quê? Lê comigo isso aqui. O que está escrito? Fala 1, 2, 3. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A igreja não tem que estar perdendo tempo ensinando para o povo. Estava conversando com o Vitor essa semana. Ensinando para o povo o que não tem que fazer. Olha, gente, você não pode fazer isso. Olha, gente, não pode fazer aquilo. Olha, não pode assistir novela. Olha, não pode assistir Big Brother. Olha, não pode. Não, aqui nós não estamos preocupados em perder tempo e ficar ensinando isso para você. Aí tem que só ensinar a palavra. Porque se você guardar a palavra de Deus, você não pega. Se você guardar a palavra de Deus no teu coração, não tem espaço para pecado na tua vida. Tudo que você precisa é palavra de Deus para a sua vida. E se essa palavra estiver dentro de você, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, se essa palavra estiver fluindo dentro de você, não há espaço para uma vida de pecado. Pode até acontecer o pecado, acidentalmente, mas ele não é deliberado. Ele não é uma prática constante. A pessoa não se torna um praticante profissional do pecado, não. Porque ele tem a palavra de Deus no coração dele guardada. Agora, você não vem aqui na igreja para perder tempo, para chegar aqui no culto aqui e pegar e fazer homenagem. Vamos chamar agora a pastora Vânia, vem pastora Vânia, fazer homenagem. Aí vamos lavar os pés da pastora Vânia aqui. Aí chama no culto, vem aqui. Agora vamos aqui, pastor Guto. Agora bom dia, a gente vai contar a história do pastor Guto. Aí eu faço um monte de coisa no culto. Agora vamos apresentar isso, vamos apresentar aquilo. Faz um monte de coisa. E na hora de pregar a palavra de Deus, tem 5 minutos, prega para os irmãos, não vai dar para pregar hoje não. Cada um vai para a sua casa e medita na palavra na casa. E isso, vocês vieram aqui hoje para ouvir a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus.
não importa a minha história, não importa o que aconteceu, o que importa é a palavra de Deus para vocês. E não abra mão disso, aqui em qualquer lugar. Nós se comprometemos a ser uma igreja fiel à Bíblia. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. É isso que ele está aqui. A gente vai gastar 1h30, 2 horas do nosso tempo para chegar aqui em 2 tempos. A gente vai ministrar louvor, adorando a Deus, e nós vamos pregar a palavra de Deus. Nós vamos fazer a apresentação disso. Vamos fazer a apresentação daquilo, a apresentação daquilo, e a Bíblia? A Bíblia deixa para depois, que não deu hoje. Por isso que não tem transformação. As pessoas precisam ter fome e sede da palavra. Você precisa ter fome e sede da palavra de Deus. E escutem, as pessoas estão muito famintas. Algumas estão bem famintas. Versículo 11. Mas já lembro, né? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse salmista ainda continua exaltando. Vai lá para o versículo 101. Eu não vou ler todos porque não dá, mas mais uma vez, afaste os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra, porque não tem como trilhar os 2 caminhos. Para mim obedecer a palavra de Deus, eu tenho que me afastar do caminho mau. Eu tenho que me afastar daquilo que vai me impedir de me relacionar bem com a palavra. Então, esse salmista está dizendo: afaste os meus pés de todo o caminho mau. E aí, você que sabe qual é o caminho mau que você está andando, que está te impedindo de obedecer a palavra, de se relacionar com a palavra. Às vezes o caminho mau é essa série da Netflix que você gasta 10 horas assistindo uma série da Netflix, mas não lê 1 minuto da palavra de Deus. Às vezes essa série pode ser um caminho mau. Coisas boas, que assistir uma série não é problema, mas coisas boas podem se tornar coisas más na nossa vida. Coisas boas podem se tornar coisas más. Por quê? Porque a gente está tirando o lugar de exclusividade da palavra de Deus. Deveria ser equivalente. O tanto que a gente se relaciona com redes sociais, o tanto que a gente se relaciona com televisão, com série, a gente se relaciona com a Bíblia. Aí depois a gente tem uma conversa e a gente ama a Bíblia? Não ama nada, gente. Continua, por favor. Não me afaste das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Olha que linda a palavra de Deus. Eu não me afasto porque o Senhor mesmo me ensina. O Senhor está dizendo para mim na tua palavra. Como que eu descobri isso? Só lendo a Bíblia. Se eu me afastar da palavra de Deus, vai dar ruim. Deus não é opressor. Deus não fica assim: se você se afastar, eu te pego. Não, é um ecossistema que Ele criou para a gente viver. Se a gente sai desse ecossistema, vai dar ruim, vai ser mal. Continua. Como são doces, olha o amante da palavra de Deus. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ai, que delícia. Quando eu me relaciono com a palavra, como é doce essa palavra para mim. Como essa palavra. O que é mais gostoso? Geralmente, talvez não vai ser majoritariamente a resposta, mas geralmente o doce é mais gostoso do que o salgado. Não é verdade? Geralmente é um pudim, é mais gostoso do que um prato de arroz e feijão. Né? E ele está dizendo assim: ó, é doce, é mais doce. Ai, como a tua palavra é uma delícia. É isso que ele está dizendo: sua palavra é uma delícia, Deus. Continua, por favor. Ganhe entendimento, olha que forte. Eu ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Quando eu ganho entendimento? Por meio do relacionamento com a palavra. Eu me relacionando com a palavra, eu ganho entendimento. Por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo o caminho da falsidade. Eu me relaciono com a palavra, eu ganho entendimento e eu passo a odiar a falsidade, a mentira, o engano. Eu passo a odiar essas coisas. Começo a odiar aquilo que Deus odeia, por causa do relacionamento com a palavra. Continua. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos, e a luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é o quê? É uma lâmpada que está iluminando a minha trajetória, a minha caminhada. Quem aqui já teve a triste experiência de estar na casa e dar um apagão? A casa inteira fica apagada. Aí você tem que levantar de onde você está.
Você levanta com tranquilidade ou você levanta com muito cuidado? Geralmente com muito cuidado, porque você não está enxergando nada. Então você tem Então você caminha com muita dificuldade na escuridão. E não consegue enxergar os perigos que estão adiante de você por causa da escuridão. Então andar sem a palavra de Deus é estar vulnerável para sofrer um acidente. Quem está longe da palavra está vulnerável para sofrer acidente. Por quê? Porque a palavra de Deus não está iluminando os caminhos dele. A palavra de Deus não está iluminando o passo dele. Então a palavra de Deus é uma luz que ilumina o meu caminho. E por causa da palavra eu posso ver. Por causa da palavra eu posso enxergar. A palavra de Deus é linda, gente. Versículo 6. Prometi sob juramento e cumprirei. Vou obedecer às tuas ordenanças, às tuas justas ordenanças. Versículo 7. Passei por muito sofrimento. Olha a confissão dele. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: ele sabia que ele tinha uma promessa na vida. E como que ele descobriu que ele tinha uma promessa? Porque ele se relacionou com a palavra. E a palavra colocou essa viva convicção dentro dele que tinha uma promessa. Então ele está dizendo assim: ó, eu passei por muito sofrimento, muitas adversidades. É aquilo que eu falei do ateu. O ateu, ele não tem esperança. Ele está com o filho dele com Covid. Imagina um ateu com o filho com Covid. Ele está esperando, fala, não sei, dê o que der. Dê o que der. Mas e o cristão enfrentando uma coisa com Covid? Ele vai clamar a Deus. Independente se ele vai responder ou não, ele tem para quem clamar. Independente, Deus não é obrigado a responder tudo que a gente pede. Tem que ficar claro isso também. Deus não é um Papai Noel. Ah, não, tudo que eu peço eu tenho que fazer. Deus, ele não é nosso empregado. Deus vai ensinar para a gente curando alguém, mas Deus também vai ensinar para a gente quando alguém vai embora. Porque Deus é soberano, está tudo no controle dele. Nada fugiu do controle de Deus. Tudo isso é por fé. Quem está entendendo a palavra de Deus agora, Deus? Mas agora, pastor, já introduzi a mensagem. Até agora foi só a introdução, agora eu vou pregar de verdade. Porque o livro do meio é Hebreus, eu não falei nada de Hebreus aí. Então põe para nós Hebreus 4:12 aí. Porque eu precisava introduzir, pastor, dar o fundamento para poder falar do texto de Hebreus 4:12. Agora eu vou começar a pregar, pastor Jonathan. Presta atenção. Hebreus está falando para a gente, num só versículo carregado de tanta informação poderosa, ele está falando para a gente o que é a palavra de Deus. Ele começa dizendo o seguinte: pois a palavra de Deus é... Primeira coisa, a palavra de Deus é viva. E o que é uma palavra viva? É uma palavra que vai produzir vida nos seus ouvintes. A palavra de Deus vai produzir vida para quem está morto. E todos nós, um dia, chegamos no ambiente da fé, seja nessa igreja, em outra igreja, ou no tempo da sua conversão. Quando você chegou lá, você estava morto. Mas a palavra de Deus foi pregada. E essa palavra encontrou você. E ela vivificou você. Você recebeu a vida de Deus. A palavra de Deus trouxe vida para você. A palavra de Deus te vivificou. Então, a primeira coisa, a palavra é viva. Segundo, ela também é eficaz. Ela não é só viva, ela também é eficaz. E o que quer dizer essa palavra eficaz? Quer dizer eficácia ou eficiência. Ou seja, essa palavra vai funcionar toda vez. Por isso que lá em Tiago ele fala assim: vocês não devem ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Por quê? Porque essa palavra, só ouvindo ela não vai produzir o resultado que ela tem que produzir. Então essa palavra, ela precisa ser praticada. Quando você escuta um culto como esse hoje, qual que é a dinâmica desse culto? O que ele está sugerindo para você? O que ele está propondo para você hoje? Ele está propondo que você precisa se relacionar mais com a sua Bíblia.
que você precisa dar mais valor à palavra de Deus, que você precisa ler mais a sua palavra, que você precisa estar em mais contato com as Escrituras. Então, só você sair daqui hoje e dizer assim, poxa, pastor, a palavra foi legal hoje, hein? Mas amanhã você não começar a criar uma rotina para ter relacionamento com a Bíblia, não vai mudar nada. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser eficaz na nossa vida. E quando ela é eficaz? Quando nós praticamos ela. Então a prática da palavra vai produzir o resultado que ela tem que produzir. Por exemplo, eu tenho um casamento. Por que tem muito crente hoje no casamento dele, o casamento dele está ruim, sendo crente? Porque ele escuta as palavras, ele não pratica, ele não pede perdão, ele não ama a esposa como tem que amar. Por que o casamento está ruim? Porque a esposa também não quer viver a palavra. É como o presbítero já explicou semana passada, o coração está duro. Ele quer que a palavra faça tudo, sem ele entrar com a contrapartida dele. E qual que é a contrapartida para a palavra produzir resultado? É a prática. Porque a Bíblia também é um livro normativo. Então ela tem essa questão da resposta que você dá à palavra que é pregada. Poxa, a palavra foi pregada, agora eu vou responder a palavra. Como que eu respondo a palavra? Praticando. Aí na medida que eu pratico a palavra, ela é eficaz, porque ela vai produzir o resultado para aquilo que ela foi designada. Terceiro, né, Benjamin? Terceiro, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Esse terceiro ponto, ele fala da penetração da palavra. Como essa palavra, ela pode penetrar nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela se intromete na nossa vida. Você sabia disso? Uma vez eu lembro que eu estava pregando aqui. Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Ali, Isaac. O Isaac trouxe uma mulher. Ela estava interagindo com a igreja, estava bem e tal. E ela estava sentada mais ou menos ali. Eu estava pregando, normal a palavra. E nisso que eu comecei a pregar a palavra, eu contei uma ilustração. E nessa ilustração eu até falei o nome de uma pessoa na ilustração, mas era uma coisa aleatória. E na hora que eu comecei a pregar e contar essa ilustração, essa mulher ficou indignada. Ela ficou revoltada. E ela ficou revoltada com o Isaac, porque ela falou assim: você contou a minha vida com o pastor. Como você pôde fazer isso? Aí o Isaac falou: não contei nada. Ela falou: mas até o nome da pessoa ele falou. Por quê? Porque a palavra de Deus se intromete. Por quê? Porque ela penetra. Em vez da gente receber a palavra e dizer, Deus falou comigo, a gente prefere brigar. Não, porque falaram minha vida, porque... Não, aceita a palavra, porque a palavra está se intrometendo na sua vida mesmo. Às vezes você está lá quietinho naquela vida, confortável com aquele pecado, e vem a palavra de Deus se intromete. Ela penetra. Ela mexe com as suas estruturas. Ela se intromete na tua vida para provocar em você um confronto de mudança, de transformação. Essa é a palavra de Deus, o poder dela. Por isso que a gente está pregando no culto, vocês não têm noção. A gente está pregando aqui no culto e de repente, do nada, estoura o irmão e começa a chorar na palavra. Mas ninguém está chorando, só o irmão está chorando. Por quê? Porque a palavra penetrou nele. Naquele momento no culto, olha que forte, vocês falam assim, ó, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Eu estava conversando hoje com o Dr. Alfa, que é o médico que tem aqui na igreja. E ele estava dizendo para mim o seguinte: eu falei, doutor, como é que é? Explica para mim esse negócio das juntas e medulas. E ele estava explicando para mim. Ele falou: pastor, é assim, na medicina é possível você separar a junta da medula, só que tem que ser muito cirúrgico, é muito preciso você separar uma da outra. Dá para fazer, não é impossível. Mas, e aí eu vou te falar, mas isso com um bisturi. Agora com uma espada, impossível. Presta atenção, a Bíblia, a palavra de Deus, por vários versículos da Bíblia, ela é comparada com uma espada. Lá em Efésios fala que ela é a espada do Espírito. Lá em Apocalipse fala que da boca de Jesus saía uma espada. Então é a espada da palavra. E essa espada, ela tem um corte preciso. É muito cirúrgico o corte da palavra de Deus.
Só que esse corte, ele vai produzir vida em você, não morte. Deixa a palavra de Deus te cortar. Deixa a palavra de Deus te ferir. Deixa a palavra de Deus cortar você, em nome de Jesus, meu irmão. Não resista não à palavra. Aceite a palavra. E se eu fosse você, até orava e falava: Deus, Jesus, me corta. Quero ser cortado pelo Senhor. Ele fez a ferida e Ele mesmo vai ligar a ferida. E por fim, é apta, ou aqui nessa versão diz, julga os pensamentos e as intenções do coração. Sabe o que é isso? Confronto. A palavra de Deus, ela te acha, pode ter certeza. Se ninguém consegue se esconder da palavra, ela vai discernir. Tem outras versões que falam, ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Sabe o que significa essa palavra discernir? Eu anotei aqui: discernir significa capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Quando a palavra de Deus começa a transformar a nossa vida, e essa palavra está guardada dentro de nós, a gente não consegue ser mais a mesma pessoa. Aí você pensa que é a sua consciência, mas não é. É a palavra que está guardada dentro de você que está te provocando mudanças extraordinárias nos pensamentos e nas intenções. Coisa que nenhum ser humano consegue interferir na vida do outro, a palavra consegue. Pensamentos e intenções. Às vezes você está lá querendo, na sua natureza carnal, querendo passar a perna em alguém. Aí vem a palavra de Deus e discerne os seus pensamentos e as suas intenções. Aí você fala: uau, eu não vou fazer isso. Não é porque veio o pastor falar, não é porque veio o irmão da igreja falar, é porque a palavra de Deus, ela discerniu os seus pensamentos, ela discerniu as suas intenções. Deixa a palavra de Deus transformar a sua vida, meu irmão. Se submeta à palavra, se expõe à palavra, se lance diante da palavra, coma a palavra, se alimente da palavra, e você vai ver que você não será o mesmo ser humano. Sabe uma coisa que eu achei impressionante? Eu sei que eu estou num processo de transformação, não está completa ainda a obra que Jesus começou na minha vida. Como eu preguei aqui, eu tenho uma transformação progressiva, mas eu estou muito feliz com a versão do Luciano de hoje do que com a versão do Luciano de 17, de 20 anos, de mais de 20 anos atrás. Estou muito feliz com aquilo que Jesus já fez na minha vida. Eu tenho certeza que Jesus já fez tanta coisa linda na sua vida. Glória a Deus. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Tudo que a gente tem que fazer daqui hoje, qual que é a prática dessa palavra? Qual que é o fechamento dessa palavra? A gente tem que sair daqui hoje amando a palavra de Deus. Amando. Falar como Salmo 119, põe para nós. Salmo 119, ele conclui assim. Agora eu peço para você ficar de pé. Pode ficar de pé, gente. Salmo 119, versículo 47. Olha o que o salmista fala: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Eu tenho prazer em tudo que Deus fala. Às vezes a palavra, com uma espada e dois gumes, às vezes ela vai cortar em meu favor. Eu vou ficar tão feliz, vou falar: poxa, Jesus me compreendeu aqui. Mas tem hora que esse gume vai cortar contra mim, vai me cortar por dentro. Eu vou ler a palavra